Bora pro nosso Fran Responde de hoje. E a perguntinha veio hoje a respeito de medo e insegurança. Fran, como controlar o medo e a insegurança em tudo que eu faço, em tudo que eu vou começar, né? O medo e a insegurança são fatores aí bem presentes na vida de muitos de nós, né? Falar em controle eu acho um pouco desafiador. Eu gosto mais de compreender o que está acontecendo aí com a gente em relação ao medo e à insegurança. Então, o primeiro passo, sempre que eu falo de medo aqui, eu trago essa questão do compreenda o medo, né? Da onde é que está vindo esse medo? É um medo do quê? É um medo real? É um medo imaginário? Será que esse medo vem de alguma história aí que você vivenciou ao longo da vida? Será que é um medo do julgamento? Será que eu me sinto insegura porque eu acho que eu não sou capaz? Ou será que eu me sinto insegura porque eu só nunca fiz isso? Ou nunca foi para mim uma rotina estar aí tomando decisões? Isso vai depender muito da realidade de cada um. Mas o que é muito importante? Primeiro se pergunte, por que eu sinto esse medo? Será que esse medo está conectado com a minha história de vida? Será que eu já passei por algum momento em que eu senti esse medo ou por algo que me gerou esse medo? E se porventura a resposta é sim, Fran, tem conexão sim com a minha história. A minha pergunta para você é a mesma pessoa daquele momento? Porque no geral, o que acontece? Nós mudamos muito, evoluímos muito ao longo do caminho, mas nós continuamos escolhendo carregar os mesmos medos. A gente esquece que nós já não somos mais aquelas mesmas pessoas. Então essas reflexões, essas tomadas de consciência, elas são fundamentais para que a gente não fique fugindo do medo, para que a gente entenda ele e caminhe apesar dele. Então a primeira questão a ser resolvida é essa, né? Se é um medo que está lá atrás, se é um medo aí voltado à minha história, eu preciso me perguntar, eu ainda sou aquela mesma pessoa? Será que eu não desenvolvi nenhuma nova habilidade, nenhum novo recurso? Será que eu não desenvolvi uma força diferenciada, né? Será que eu ainda sou a mesma menina, com medo, triste ou sofrendo? Ou será que hoje talvez eu sou uma mulher ou uma pessoa que já se sente com muito mais maturidade ou com muito mais coragem para uma série de coisas? Será que o meu medo é específico? Será que o meu medo é geral? Tudo isso é importante. Uma coisa muito importante também é: será que esse medo não está servindo para me proteger e me manter na zona de conforto? Muitos dos nossos medos, por mais que a gente não perceba, eles têm exatamente essa função. E o que eu recebo no consultório com muita frequência é isso: Fran, não, mas eu tenho medo. E eu digo, pois é, porque a hora que você não tiver mais medo, você tem que fazer, né? E aí a pessoa às vezes usa isso, mesmo sem perceber, mesmo sem sentir, de forma inconsciente, para se proteger. É mais ou menos de uma forma bem simbólica eu dizer assim: tu mata aquela aranha ali para mim, que eu tenho medo. Então assim, eu tenho medo, então se eu tenho medo, eu não preciso matar, você vai lá, mata para mim, porque eu tenho medo. Fica quase como uma justificativa. Então se observar a respeito disso também é muito importante. Será que de verdade é um medo real? Será que é um medo que tá vindo para me manter no mesmo lugar? Porque eu talvez prefira ficar na zona de conforto. Não, nem que eu prefiro, mas talvez eu ache que por hora a zona de conforto tá me trazendo aquilo que eu preciso. Não digo aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu preciso. Porque no geral a gente enfrenta os nossos medos quando a gente não tem muitas outras opções. Eu costumo dizer que quando tá mais ou menos bom, a gente ainda não tá muito inclinado a mudar. A gente de verdade se põe a fazer mudanças aí na nossa vida, enfrentar os nossos medos quando tá tudo muito ruim, né? Se tá mais ou menos, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga. Então se pergunta a respeito dessas questões aí sobre o teu medo. Uma outra coisa muito bacana é o que de pior que pode acontecer, né? Eu tenho que tomar uma decisão. Ok, o que de pior pode acontecer? Eu preciso mudar de emprego. Tá bom, o que de pior pode acontecer? Eu quero sair de um relacionamento. Ok, o que de pior pode acontecer? Né? Então começa a entender o que de pior pode acontecer. E quando você vai para esse pior cenário, eu sempre brinco com essa questão do melhor e do pior cenário, quando você entende qual é o pior cenário, na grande maioria das vezes você entende também que esse pior cenário tem jeito. Ou seja, se eu enfrentar aqui esse medo, se eu caminhar apesar dele, ou se eu caminhar apesar da minha insegurança e der tudo errado, ainda assim tem jeito, né? No geral, as coisas sempre têm uma solução, a grande maioria delas. E às vezes não é a solução que a gente deseja, mas ainda assim é uma solução e a gente consegue coordenar e ordenar as coisas direitinho no lugar. Então, pensar sobre isso é muito importante, responder essas questões é muito importante. Que mais? Uma outra coisa importante. Pensa na relevância desse medo e dessa insegurança daqui a um ano. O que será que em um ano acontece na minha vida? Qual é a importância e a relevância desse medo e dessa insegurança daqui a um ano? Pensa aí, daqui a um ano. O que está acontecendo com você? Quais são as vivências, quais são as experiências? E qual a importância disso que te amedronta hoje, daqui a um ano? Se você entra em ação agora, o que de verdade pode mudar
em um ano? O que muda em relação aos teus medos, à tua insegurança? O que muda em relação à tua vida? São perguntas importantes. Por quê? Porque elas começam a te estimular. Se pergunte um pouco a respeito do que eu tenho a perder. Porque, no geral, o que nos deixa inseguros são decisões, às vezes são decisões até, de certo modo, simples, ou seja, que não põem a nossa vida aí em risco, né? E ainda assim a gente fica relutante. Então é muito importante que em alguns momentos da nossa vida a gente se ponha a projetar isso. Tá, se eu não enfrento esse medo agora, se eu não driblo a minha insegurança agora e continuo exatamente do mesmo jeito, como é que tá a minha vida daqui a um ano? Mas se eu de verdade pago o preço disso e vou, e enfrento, e caminho apesar de, como fica a minha vida daqui a um ano? Então pensar sobre isso te estimula um pouquinho também. O que mais que é importante? Lembre que tudo, absolutamente tudo, começa com uma decisão. Então não vai ter um botão mágico, não vai ter ali um pensamento positivo que resolva essa questão do medo e da insegurança. O que tem é você reconhecer isso e se trabalhar dentro dos teus recursos, trazendo as melhores perguntas a esse respeito, brincando com isso, deixando leve. Quando você deixa um pouquinho mais leve o teu medo e compreende que ele está ali no sentido de te proteger, você consegue também driblar um pouquinho melhor, né? E a insegurança, a gente precisa entender que no geral ela vem de a gente não ter se exposto a isso, né? Sei lá, de repente você vai chegar num lugar que você nunca foi, e aí você se sente um pouco insegura, talvez vão ter várias pessoas lá, mas aí você precisa enfrentar aquilo, de repente você marcou um compromisso, e aí você entra, e aí você vai. E aí, de repente, quando você se dá conta, você já está se sentindo muito mais segura. Mas antes de se sentir segura, o que você precisou fazer? Enfrentar. Então, eu te convido de verdade, primeiro, a compreender, a entender se tudo isso não está servindo aí como uma grande desculpa inconsciente para você se manter no mesmo lugar. E se esse for o caso, sai correndo para ontem. E depois de você compreender tudo isso, tome a decisão. Decida de verdade caminhar apesar do medo, caminhar apesar da insegurança, já tendo resolvido ali os piores cenários, ou seja, já tendo entendido o que de pior pode acontecer. E se o pior acontecer, como que eu posso resolver esse pior? Né? Se houverem julgamentos, né? Se as pessoas saírem por aí falando mal de mim, porque muitos dos nossos medos e das nossas inseguranças estão sim conectados com o julgamento alheio. E a gente precisa entender que a opinião do outro de verdade não tem poder nenhum sobre a nossa vida, assim como a nossa opinião também não tem poder sobre a vida do outro. Só o poder que a gente quiser dar. Então, se as pessoas estão ali olhando para mim e querendo decidir por mim, e eu dou muito valor a isso, isso vai ter poder sobre mim. Agora, se as pessoas estão ali pensando e falando, enfim, e eu simplesmente não valorizo, não trago isso para minha realidade, acabou. Isso perde o peso. Então, nesse primeiro momento, faz a análise aí dos teus medos. Entenda que se ele está conectado lá atrás, você precisa entender que você não é mais aquela menina que você foi. Hoje você é uma mulher, hoje você desenvolveu uma série de novos recursos para driblar tudo isso. Não espere não sentir medo. Talvez esse momento nunca chegue, mas faça com que o teu poder de decisão agora impere e decida sim caminhar, apesar do teu medo, apesar da tua insegurança, entendendo que a insegurança vai ser driblada quando você de verdade começar a se expor e sentir entender que agora sim, porque eu consegui me expor, eu tô me sentindo muito mais segura. Tá certo? Se você acha que fez sentido, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante ter você aqui. Quanto mais você interage aí com os meus vídeos, mais longe esses vídeos chegam, mais os algoritmos entendem que é um vídeo de valor. Então, se fez sentido, me ajuda a distribuir aí esse vídeo para mais pessoas. Gratidão enorme, beijo e até o nosso próximo Fran Responde.